Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia, no mar Bramia, e erguendo o dorso, altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que orquestra, que senhor insano! Haverá algo maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: é um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, maior e mais forte do que o tufão. Meu filho, é Deus. Esse é o tema da nossa palestra da noite de hoje. E essa poesia eu declamei por volta dos meus 10 anos no Colégio João Lira, lá na Rua Visconde de Santa Isabel, lá em Vila Isabel, quando eu tinha 10 anos. E nunca mais eu esqueci essa poesia do poeta Casimiro de Abreu. Embora ele morou 4 anos em Portugal, mas ele é brasileiro. É um soneto realmente que retrata o pensamento infantil, e a mãe respondeu também, dentro, claro, da ideia que ele fazia de Deus. No fundo, a minha palestra tem a ver com isso. A ideia de Deus, a visão espírita de Deus, porquanto é necessário que nós nos aprofundemos nesse texto. Em primeiro lugar, o homem, através dos estudos antropológicos, teve sempre uma ideia de Deus com base, é claro, no seu progresso moral, espiritual, intelectual, e através de estudos antropológicos nós vamos ver que Deus era uma figura temida, ser temido, tanto que se faziam holocaustos para aplacar a ira de Deus. Depois até nós vamos falar, de uma certa maneira, esse resquício ainda existe na mente de muitas criaturas, o medo, o terror de Deus. Inclusive tem muito papai e muita mamãe: não faça isso, porque Deus está te vendo e Ele vai te castigar. Aí reforça esse conceito, né? Senhora, Papai do Céu vai te castigar, nem Deus, Papai do Céu. Bem, então, pelo que nós estamos observando, a ideia de Deus, quando remontamos a antiguidade, vamos encontrar toda essa situação. Mas o homem vai evoluindo, vai progredindo, é evidente que a sua ideia de Deus também foi passando por uma metamorfose, e chegamos, por exemplo, em determinada época, da chamada litolatria. O homem passou a adorar Deus através das pedras, das rochas, das montanhas. Lito, no geral, pedra, latria, idolatria na pedra. Aí evoluiu um pouco mais, passou para fitolatria, vegetal. Então o homem, ele adorava árvores, florestas, e vemos ainda até hoje o culto ao carvalho que os druidas realmente manifestaram era exatamente uma remanescência
dessa ideia da fitolatria. Foi avançando, chegamos à zoolatria. Os animais eram adorados. Então, foi fazendo uma pequena gradação, mas apenas continuava o homem a adorar coisas, né, seres materiais. E você vê que até hoje a vaca, por exemplo, na Índia, é um animal sagrado. Quem já foi à Índia aqui, eu não sei, mas quem vai nas ruas, já foi, Cristina, sorriu. Quando você chega na rua, as vacas, ninguém mexe, ninguém incomoda. Claro que a gente vê filmes, fica conhecendo isso, né? Bem, então isso é porque ainda é esse remanescente, esses resquícios do homem que faz de Deus um ser material. Bem, rola o tempo, aí a civilização greco-romana inflacionou de deuses. É Deus para tudo quanto é jeito. Deus das guerras, Deus da agricultura, Deus da beleza, Deus do vinho, Deus para tudo quanto era gosto. É o que eu chamo de inflação de deuses. E o romano, inclusive, adorava, né? A gente, quando estuda a mitologia grega, nós vemos todos aqueles mitos que eram adorados e colocados nos altares, né? Inclusive nós que trabalhamos em peças adorando anos, Ave Cristo, 50 anos depois, na época de Roma, exatamente, os romanos realmente cultuavam deuses e tinham um Deus para cada, naturalmente, atividade que ele exercia. Então nós estamos vendo que o homem, ao longo do tempo, ele foi substituindo, foi realmente evoluindo. Chega Moisés, primeiro mandamento. Alguém sabe como é o primeiro mandamento? Eu aprendi na Mocidade Espírita, aos 15 anos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da casa de servidão do Egito. Não fareis outros deuses antes de mim, no que está acima das terras, debaixo das águas, nem sobre os céus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que punirei na terceira e na quarta gerações. É importante explicar bem essa expressão, na terceira e na quarta. Aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem essas explicações, porque no latim, na Vulgata Latina, na terceira e na quarta está traduzido como na terceira interna e quarta generatione, na terceira e na quarta. A Bíblia do João Ferreira de Almeida, que é evangélica, né? Está lá, Deus punirá até a terceira e a quarta. Então a ideia é de que Deus puniria nos filhos e nos netos, na terceira e na quarta geração. Mas não é isso não. É a ideia da reencarnação. A Bíblia, em Esperamos Amenhof, traduziu na terceira e na quarta, porque até seria realmente uma injustiça de Deus. Aliás, quando eu perdi a minha primeira filha, uma nossa irmã lá na vila onde eu morava, seu Gerson, sua filha está pagando pelos seus pecados. Eu disse, senhora, eu lembro. Não, mas está lá na Bíblia. Cuidado, não está na Bíblia não. É na terceira e na quarta
gerações. Bem, então, é claro que Moisés, através desse primeiro mandamento, que foi na realidade uma psicografia na pedra, não sei se vocês estão lembrados do pinga-fogo, quando a senhora viu, lembra? Está traindo a idade, hein? Eu vi. Ah, viu pela televisão, mas eu vi ao vivo. Quando o João Escatimburgo, ele era católico, né? E o senhor Francisco Xavier, o senhor não escreve a maneira de, ou seja, Chico Xavier imitaria os estilos Castro Alves, Humberto Campos, e vai por aí, e o Chico Xavier, como sempre, uma elegância muito grande. Aliás, isso está realmente no pinga-fogo. Quando ele botava o quanto eu respeito e mães, a conjunção administrativa sai da frente que ele, mas que ele ficava assim, sem saber como ele, sendo um escritor, um homem culto, católico, desconhecia que a primeira revelação de Deus aos homens foi através da psicografia na pedra. Ele falou assim mesmo, né? Psicografia na pedra. Pois bem, essa primeira revelação de Deus à humanidade era para trazer a ideia do Deus sem aquela representação material. Tanto que quando o Moisés teve que subir lá no Monte Sinai para fotografar na pedra, quando ele desce, o povo estava em plenas manifestações de idolatria. O Baal, Beelzebub, aquela... Enfim, quando ele vê aquilo, ele se revolta, porque exatamente ele decidiu, ele viu o seguinte: todo o meu esforço permanecer lá em cima, se preparando para receber, etc. E aí chega lá embaixo, todo mundo ainda adorando Baal, etc. O que ele faz? Tem um quadro de Doré, que Moisés quebrando as pedras, as tábuas. É isso. Só que o espírito responsável por ter ditado os 10 mandamentos viu que tinha perdido tempo. Aliás, se vocês quiserem saber a cópia fiel do original dos 10 mandamentos, sabe onde vocês vão encontrar? No livro Evolução em 2 Mundos. Evolução em 2 Mundos tem lá os mandamentos, só que Moisés, evidente, com um vocabulário pequeno, etc., traduziu daquela forma, mas é mais ou menos aquilo. Aí o guia espiritual dele disse: olha, afinal de contas, as tábuas não foi feito para você. Isso aí foi uma ordem divina, é um momento exato para chamar a atenção. E, conclusão, ele teve que subir de novo, porque se porventura fosse da cabeça dele, ele tirasse da cabeça dele os 10 mandamentos, ele lá embaixo mesmo pegaria as pedrinhas, vai ter que subir, porque era de origem mediúnica a mensagem que ele recebeu. Bom, a gente vê aí no Velho Testamento, lá no Decálogo, no Deuteronômio, os 10 mandamentos, embora os judeus, se por um lado tinha um Deus universal, também tinha um Deus tribal. Vocês conhecem aquela história de Saul e Samuel? Lá na Bíblia, no Velho Testamento, que quando diz assim, não, os espíritos não podem se manifestar, é contra a Bíblia.
Uma vez eu escrevi um artigo no Extra, o que eu recebi de e-mail dos nossos irmãos evangélicos, a primeira sessão espírita na Bíblia, é que o Saul, rei dos judeus, estava querendo brigar, praticamente para brigar com os filisteus, que eram inimigos, porque os judeus eram considerados um povo de Deus, um povo de Deus protegido, e ele então começou, naquela época não tinha abuso, mas ele tinha um chamado Urim, que o Hermínio Miranda dá uma aula disso, era lá no lugar, e nada do Urim dizer para Saul se ele devia guerrear com os filisteus ou não. Em sonho, nada de Deus falar com ele, que ele era do povo eleito, do povo escolhido. Foi quando então, alguns soldados, né? Aí na gruta de Endor, a mulher morava na gruta, a chamada pitonisa de Endor, que é a médica, né? Lá tem uma pitonisa que você podia consultar, mas ele mesmo já havia deliberado leis muito severas contra aqueles que usavam da necromancia, falar com os mortos. Pois bem, ele não tinha outro jeito. Se ele ia guerrear ou não, sim, questão de honra. Ele se disfarça, quando chega na porta da pitonisa, e ela, o que é que o senhor deseja? Eu quero que você chame Samuel. E Samuel era o líder dele, espiritual. Boa noite. Estava sentindo palma. Mas, quando ela percebeu que podia ser enfim, uma cilada, etc., ela estava proibida, podia até morrer, que quando ela vai e percebe que era o próprio rei Saul, eu pensei que, lendo a Bíblia, fosse psicofonia, nada, leiam Lázaro Redivivo. Por isso que eu gosto do Bebe Campo pelo Chico. Estou acabando de escrever um livro, vai sair qualquer dia desse, o que a Bíblia não falou sobre Jesus. Essas coisas. Olha lá. Que a Bíblia não falou sobre Jesus. Um bocado de coisa. Através da revelação do Chico, né? Beto, Manuel. Então, foi materialização. Não foi psicofonia. Samuel se materializou. Amigos, não deixem de ler. Dever de casa. Lázaro Redivivo, a mensagem de Samuel para Saul. Amigos, é um discurso lindo. Exatamente, Samuel, deixa de bobagem, proveito, orgulho, o que é isso? Vai voltar para casa, né? Porque amanhã você e seus filhos, se guerrear, serão mortos. No dia seguinte, ele foi guerrear, escolheu o pior caminho, morreu ele e os filhos. Está lá na Bíblia. Nem invenção do Espiritismo, não. Primeira sessão espírita na Bíblia. E sabe por que eu coloquei esse título? Que uma vez lá no Augusto do Paiva, né, vocês conhecem, o Luiz Carlos, lá de Caxias, levou um pastor amigo dele, alma muito simpática, era professor, e lá pelas tantas ele, confessando, disse: olha, um dos textos difíceis para nós pastores comentar está lá em Samuel 1:28, quando Samuel, né, fala e vem falar com Saul, porque para nós é a primeira sessão espírita na Bíblia. Aquilo eu coloquei na cabeça, primeira sessão espírita na Bíblia, e mais tarde exatamente eu escrevi esse artigo. Bom, mas os
judeus, exatamente por esse orgulho, raça, povo, são, etc., tinham as suas próprias convicções. O Deus dos exércitos está lá, no Velho Testamento. Aliás, se eu tivesse lido o Velho Testamento antes de conhecer o Espiritismo, eu hoje não teria nenhuma ligação com Deus. Ele está lá, que Deus mandava prostituir e, enfim, matar os inimigos, os exércitos, né? Deus dos exércitos. Então, essa noção, meus amigos, até hoje perdura. Isso é muito bom para psicólogo, o consciente coletivo, né? Essas ideias estão ainda no nosso inconsciente coletivo, né? A única religião que salva é por isso. Vem de lá. A única religião que presta. Enfim, bom. Só que eu vou ter que controlar, porque bem, então essas noções todas sobre Deus, vingança, etc., povo escolhido, etc., isso permaneceu até, claro, a vida de Jesus. Quando vem Jesus, quando os discípulos, está lá no livro Boa Nova, pelo Humberto Campos, do Velho Chico, os discípulos pedem, aliás, foi o próprio Pedro, mestre, ensina-nos a orar. Eles precisavam de uma orientação. Vocês observem que Jesus falou sobre tudo. Ele ensinou e deu orientação sobre tudo. Não ficou faltando nada. Até orar ele ensinou. A oração dominical. A oração ad Domini, o latim Senhor, que popularmente nós chamamos do Pai Nosso. Pai Nosso. Qual é para nós a figura do Pai? O que representa a figura do Pai para nós? Pai Nosso, o amigo, o protetor, o ajudador. É nesse sentido. E as próprias outras religiões trataram de dizer que Jesus mandou para o inferno. Eu tenho estudado bastante textos bíblicos e até alguns estudos teológicos. Jesus jamais empregou a palavra inferno. O nosso companheiro que traduziu a Bíblia também, autor de Um Minuto de Sabedoria. Alguém conhece esse livro? Minuto de Sabedoria? Pode levantar dois braços se quiser. Do Pastorino. Ele explicou o seguinte, que Jesus não utilizou a palavra inferno. Ele usou a palavra que diz respeito a imanente, ou seja, o fogo imanente, o fogo da consciência culpada, imanente, que está dentro da própria pessoa. O que é? É o remorso. Pensa aí. Eu até uma vez escrevi um artigo para responder ao Dom Estevão Bittencourt sobre reencarnação e disse que essa ideia de inferno vazou lá em cima e colocaram na boca de Jesus de que ele teria pregado o inferno. Então, vazou lá em cima, isso é uma expressão de comunicação. Bem, vai daí que a alma
pode perfeitamente sofrer as consequências aqui na terra, mas nunca o castigo eterno, como se Deus realmente mandasse para o inferno. Kardec deixa bem claro: se o inferno existisse, jamais teria sido obra de Deus. Jamais. Se existisse, jamais teria sido obra de Deus. Bem, então nós vemos que Jesus veio exatamente corrigir essa ideia de Deus temido, Deus vingativo, Deus persegue, Deus de um povo, protege. Como eu disse no início, né, os judeus, o Deus universal, mas ao mesmo tempo era tribal, e só defendia a tribo, quer dizer, os judeus, o povo israelita. Só que Jesus, trazendo essa revelação, Pai de amor, Pai de bondade, etc., mas ele prometeu mais tarde que enviaria o Consolador para explicar muita coisa que ele não podia e também revelar, trazer para nós novos conhecimentos, tirar o véu, revelar isso, tirar o véu. E o Espiritismo vem então trazer essas revelações. Certa ocasião, um pastor amigo meu, muito novinho, ele disse assim: seu Gerson, senhor Gerson, a minha religião está aqui. O que ele queria era para mostrar que a autoridade da religião dele estava na Bíblia, né? Estava lá. Aí eu me fiz advogado, eu disse: pastor, me empresta a Bíblia. Olha, aqui você vai encontrar a primeira revelação de Deus, Moisés, a segunda revelação no Novo Testamento, e a terceira, Jesus está aqui. Ele prometeu, a terceira está aqui, João 14. Aí quando ele abriu o Consolador prometido, ele disse assim: quer dizer que então o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo? Exatamente, está lhe dizendo. Olha bem, então o Cristo prometeu que mais tarde enviaria esse Consolador, esse Espírito de verdade, enfim. E o Espiritismo vem exatamente, claro, 2000 anos, né? 2 milênios após a vida do Cristo, quando o homem estaria mais intelectualizado, mais com um progresso moral melhor, progresso moral evidente, que ele precisaria, por uma exceção lógica do progresso moral e intelectual. Aqui Jesus falou para eles, aqui em Moisés, mas aqui, atualmente, mais de 2000, nós precisaríamos de conhecimentos capazes de nos ajudar a entender melhor as coisas. Então, vejamos o Livro dos Espíritos. Primeira pergunta de Allan Kardec aos Espíritos: que é Deus? É importante refletirmos na pergunta de Allan Kardec. Ele não perguntou quem, pessoa, o Deus antropomórfico, que, conceito, definição, que, o que é essa cadeira, o que é essa mesa, que, conceito, definição. Porque o Deus antropomórfico, aliás, tem um cidadão que traduziu o Livro dos Espíritos e colocou lá quem. Amigos, isso é de fato um erro clássico, e Kardec não ia cometer esse erro. Quem? Deus antropomórfico, Deus feito
a imagem e semelhança do homem, Deus com virtudes do homem, com defeitos do homem, Deus vingativo. Ora, o holocausto antigamente, né, se queimavam crianças, enfim, etc., em homenagem para aplacar a ira de Deus, o holocausto. Pois bem, então nós vemos que de forma nenhuma podemos admitir de que Deus, segundo os Espíritos, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que todo mundo pode aceitar. Que todo mundo pode aceitar. Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Vamos agora, dentro dessa visão espírita de Deus, e o próprio Kardec, na questão 77, trata do panteísmo. O que é ser panteísta? É admitir que Deus está dentro da criação. Deus está na mesa, está no livro, está nas estrelas, no meu corpo. Essa é uma ideia errônea, é uma ideia monista. Deus, Criador e criação, mesma coisa. Aquele relógio lá, alguém fez aquele relógio, foi criado por um relojoeiro. Aliás, me valendo de um grande filósofo francês, Voltaire, o pai dele era relojoeiro, e ele tinha uma expressão bem objetiva e prática: o universo me espanta, e não posso acreditar que esse relógio exista e não tenha relojoeiro. Foi você que fez a vida, relógio? Piscina feia? Agora, alguém fez. Então o universo me espanta. Isso é Voltaire, grande iluminista, filósofo francês. O universo me espanta e não posso acreditar que esse relógio existe, que deu o universo, esse mecanismo, e não tem relojoeiro, né? Somente para dar corda ou para fazer o mecanismo. Bem, vemos então que o Espiritismo é dualista. Nós temos uma concepção de Deus, Criador e criação, duas coisas independentes. É o conceito de imanência e transcendência. Imanência, ainda há pouco eu falei sobre essa palavra. Deus é imanente, Ele está envolvendo todo o universo. Tem uma expressão linda de Kardec em Gênesis: ele envolve todo o universo no seu hálito de amor, mas ao mesmo tempo ele é transcendente, ele não está dentro do universo. Então Deus é imanente e ao mesmo tempo transcendente. Sobre isso, conta-se que um sábio hindu estava dando uma aula para os seus discípulos, falando da presença de Deus em tudo, na natureza, a perfeição, a organização, etc. E, terminada a exposição, um dos discípulos foi pela floresta. Ah, Deus está em tudo, sol bonito, as árvores, etc. Lá pelas tantas, vem no caminho o elefante em desabalada carreira. Eu gosto de frisar isso, desabalada carreira. E o jovem, ora,
O guru lá falou que Deus está em tudo, está naquele elefante, nada vai acontecer. Mas em cima do elefante, vocês já viram, né? O filme, aquela caixinha em cima do elefante, um jovem lá em cima, e quando via que o jovem não saía da frente, ele bateu no pé e começou a gritar: sai da frente, sai da frente. E ele extasiado: Deus está em tudo, está no elefante. O que aconteceu? Ângela deu uma trombada, no sentido literal, trombada, e bum, jogou ele lá longe. Nisso, o sábio hindu ouviu aquele grito, foi lá correndo, viu o que acontecia. Disse: meu filho, o que aconteceu? O senhor não falou que Deus estava presente em tudo? Ah, o que aconteceu? Meu elefante, eu acreditei no que o senhor falou. Sim, mas eu ouvi uns gritos. O rapaz lá em cima, aquele rapaz, que mandava eu sair da frente. Então, meu filho, era Deus através daquele homem mandando você sair da frente. Então, Deus é imanente, está presente, mas Ele precisa da sua obra. Bom, vamos agora a tratar de um assunto, para mim, é a questão mais importante sobre a nossa crença espírita. Vocês estão lembrados quando ocorreu o tsunami? Quantas mil pessoas morreram? 300 mil. Um jornalista do New York Times, Walter Safai, ele publicou um artigo no New York Times dizendo assim: onde estava Deus? Quando eu li esse artigo, eu escrevi um artigo e o Reformador publicou: onde Deus sempre esteve. Amigo, se você não entender a lei da evolução pela reencarnação, fica difícil. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, eu gostaria que os nossos amigos em casa meditassem nesse texto, porque diz muito de nós, lideranças espíritas, para orientar. Kardec deixa bem claro que esse momento de transição que nós estamos passando, em que haverá a era da fraternidade, baseado não nos dogmas das religiões, mas nos princípios fundamentais do Espiritismo. Princípios fundamentais do Espiritismo. E quais são eles? De vez em quando eu falo sobre isso: a essência de Deus, a imortalidade da alma, a evolução do espírito pela reencarnação, e a quarta, a comunicação com os espíritos. E ele diz que todo mundo aceita e aceitará, que todo mundo pode aceitar e aceitará. Por isso que Leon Denis, no Invisível, ele diz lá que o Espiritismo não será a única religião, a religião do futuro, será o futuro das religiões. Porque diz Leon Denis, as religiões vão absorver esses princípios fundamentais: Deus, mortalidade da alma, evolução do espírito pela encarnação e a comunicação com o espírito. Está lá, Sinais dos Tempos, item 17, Kardec falando sobre isso. Pois bem, então, sem a reencarnação,
não dá para entender. Porque também, através da reencarnação, entendemos a evolução. No nosso livro Reencarnação Possível Provar, eu publico o gráfico da evolução, que eu já uma vez eu xeroquei e dei para todo mundo aqui, porque através dessa ideia é que nós podemos entender a dor e o sofrimento aqui na Terra. Amigos, como vamos entender a tragédia de Santa Maria na Boate Kiss? Todos acompanharam na televisão? Acho que ninguém pode ficar realmente diferente. Hoje na Rádio Rio de Janeiro, o Miltinho viu o nosso programa. Nós procuramos fazer um programa para despertar o movimento espírita para orar pelos desencarnados, pelos queimados, que é uma coisa que muito me dói, eu oro sempre por eles, queimados, os sobreviventes, parentes, a presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth, ela me mandou um e-mail, temos até trocado e-mails, só para nós, 8 pessoas já se mataram, sobreviventes. A dor é muito grande, muito profunda. Então nós procuramos fazer o programa para poder nós orarmos. E eu trabalhei com a oração intercessória. É uma parte de Joana de Ângeles, o nosso querido Emanuel também tem, o Verso do Espírito. É você interceder, pedir por eles, os desencarnados, como bem já partiram, mas de qualquer forma ficaram os encarnados sofrendo. Aquilo realmente também cria problemas para eles. Agora, os sobreviventes, a mãe que perdeu 2 filhos, os pais, amigos, eram todos jovens, 20 a 25 anos. Aí já era crime que eu podia falar lá. 20 a 25 alunos de faculdade, todos com curso nível superior. Enfim, é muito duro. Mas como nós entenderemos isso? E aí, no domingo em casa, quando começo a assistir, começo a pensar, etc., aí um amigo espiritual me diz assim, me deu um recado. Isso é rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Rescaldo da Segunda Guerra Mundial? E aí foi que eu entendi. Os nazistas que levaram para os campos de concentração jovens, crianças, e o Globo publicou que o gás mortífero usado nas câmaras de gás era o mesmo que foi expelido lá no teto, que o material era de fácil combustão, material barato, e que as chamas, quando se expeliu aquele gás tóxico, cianeto, mesma coisa. Agora, eu escrevi um artigo, coincidência, mas esse, por enquanto, não vou mandar para a grande imprensa, os amigos, companheiros. Dia 27 de janeiro é o dia, sabe de quê? Que a ONU dedica, é o dia em homenagem às vítimas do Holocausto. E sabem por quê? Foi o dia que os russos libertaram os prisioneiros de Auschwitz. Um fogo de que matou mais de 1,5 milhão de pessoas. Não foi só judeu, não. Poloneses, russos. Então, aparentemente uma coincidência.
E onde estaria a causa para aquelas criaturas se encarnarem, umas queimadas, outras vítimas, né? O gás. Agora, vocês estão lembrados de um filme, Joelma? Joelma, 23º andar, tem um livro pelo Chico, diálogo com os vivos, etc. Somos jovens, somos 6. A Volquimar, essa jovem, vem pelo Chico e diz assim: mamãe, que a mãe achou que ela teria sofrido lá no incêndio. Estão lembrados que muitos tentaram sair pela uma grade que estava para o terraço, e o terraço, a grade estava fechada, eles morreram empilhados, igual o banheiro da boate, eles morreram empilhados, e ela também disse: mamãe, a fumaça, você começa a inalar, e um técnico disse, um especialista, que esse cianeto é um veneno, em 5 minutos mata. Veio inicialmente uma letargia, e foi exatamente o que lá aconteceu, que ela começou a ficar zona, com essa letargia, e quando foi ver, vovô me apanhando, vovô me amparando, pela psicografia de Chico Xavier. Então não tem dúvida, que é claro que cada um vai desencarnar de acordo com o seu estado evolutivo, seu apego às coisas materiais, sua vida, etc. Mas de qualquer maneira, esses repararam, resgataram os seus erros a peso de ouro, a peso do sofrimento. Amigos, sem a reencarnação não dá. Mas dentro dessa ideia de evolução, qual a razão da dor, do sofrimento? Eu sempre falo aqui, nós perdemos 3 filhos com câncer, 2 netos com câncer. Como você vai aceitar tudo isso, a justiça divina, sem entender o mecanismo da justiça de Deus? Outro acidente, que foi o maior aqui no Brasil, 1961, dia 17 de dezembro de 61, Circo de Niterói. Interessante que quando eu ouvi a chamada para doar sangue lá no Hospital São Pedro, eu marquei depressa, botei a roupa, tomei o ônibus e comecei assim a raciocinar: meu Deus, ontem mataram brincando, se divertindo, hoje morreram da mesma forma. Esse foi o nosso primeiro pensamento. Mais tarde, através do Chico, é que vem a explicação. Porque aquilo que aconteceu na boate tem a ver com as cenas do passado. Alguém diz assim: parecia um verdadeiro inferno, que era a dor, pai, mãe, enfim. Segundo Chico Xavier, aliás, Humberto Campos através de Chico Xavier, aqueles inimigos do cristianismo fizeram cerca de 1000 prisioneiros, entre mulheres e crianças. À noite recolheram, levaram para um local, circo, e não era um circo coberto, tinha lona, etc. E colocaram lenhas, achas de lenha, óleo, resultado de óleo, colocaram as crianças, mulheres e cavalos velhos. Abriram uma passagem no circo para que os mais fortes, essa ideia de romano, os mais fortes passarem. Nesse dia,
há 177 anos da nossa era romana, o fogo lambeu rápido. Massa, fogo, etc. Muitas crianças morreram pisoteadas, outras queimadas, etc. E muitos conseguiram passar pelo local. Circo de Niterói. O elefante rompeu por dentro do circo uma passagem que muitos conseguiram passar. Outros morreram pisoteados, outros queimados, outros asfixiados, claro, enfim. Então, a mesma cena foi repetida aqui no Circo de Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961. Portanto, a justiça divina, ela não age para cobrar. Nós temos um livro, Aqui se faz, aqui se repara, que quando eu terminei de escrever a reencarnação é possível provar, aí o meu fisioterapeuta disse assim: por que o senhor não escreve um livro? Aqui se faz, aqui se paga. Eu digo: ninguém paga ninguém, ninguém paga Deus, ouviu, Zé Antônio? Você repara perante a sua consciência culpada. Os jovens lá na Boate Kiss repararam no circo de Roma, no tsunami. E amigos, o que nós já não fizemos por esses séculos afora, desde a humanidade, é guerra. Não passa 100 anos ou 20 anos que não tenha guerra, conflitos. Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus massacrados. Então vejamos que a justiça divina só pode ser compreendida na medida que nós entendemos a lei da evolução através da reencarnação. E como eu comecei falando que Deus, visão de Deus, compreensão de Deus, vai de acordo com o nosso progresso moral e intelectual, tem uma fábula do nosso querido companheiro romanciosa, depois eu vou lembrar o nome dele, que ele conta o seguinte, para a gente entender bem esse problema da visão. No edifício, cada andar tinha um vidro de uma cor: vermelho, amarelo, azul, laranja, roxo, as cores do arco-íris. Muito bem. Então, o cidadão que morava no primeiro andar, no térreo, ele viu o sol pela cor vermelha e ele então dizia que o sol era vermelho. Aí quando encontrava no corredor com o cidadão do segundo andar, os vidros eram verdes. Ah, o sol, a cor é verde. E assim por diante, cada um tinha a cor das suas janelas, da sua vidraça. Mas acontece que o cidadão do primeiro andar decidiu ver a cor do sol direto. Ele saiu, quando olhou e viu, não era vermelho, amarelo, laranja, violeta, etc., que era uma cor branca, que era na realidade a cor do arco-íris. Assim somos nós. Em cada época da humanidade, nós vimos a cor do sol original, a cor de acordo com o que você via. E a gente foi crescendo. Hoje, graças a Deus, nós chegamos à conclusão de que Deus
é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a misericórdia suprema, é a bondade suprema e o nosso Pai revelado por Jesus. E como eu comecei com uma poesia, e como de poeta e de louco, cada um tem um pouco, eu comecei a fazer muita poesia aos 15, 16 anos, essa romantismo, etc. E um belo dia eu saí da mocidade espírita, domingo pela manhã, Juiz de Fora, Parque Ralph, alguém conhece Juiz de Fora, Parque Ralph? Fica ali no centro da cidade. Tem sol de brigadeiro, lindo, céu, sol, azul, pássaros cantando, adoro pássaros. Foi quando então comecei a me inspirar. Eu fiz a poesia aos 16 anos. Eu estava no livro Entusiasmo para Viver, o livro que nós publicamos, o segundo. Eu vou declamar. É da minha Lavra, ainda com 16 anos, eu fiz. Ó natureza, natureza, ó natureza divina, é sublime de beleza. Quem te fez assim, menina? Olha, o sol nos ilumina, a lua traz um repouso, a paz reina na campina, a chuva é pranto copioso. Ínfimo a contemplar a majestade sem par dos belos caprichos teus, penso, que potente ser pôde tal livro escrever, senão aquele que é Deus.